Shalom! Hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos abordar algumas questões que não chegamos a ver com maior profundidade, como a expulsão do demônio em si. De fato, nós temos que olhar para o Evangelho, para as narrativas do Evangelho, olhando-as como crônicas, como comentários também em cima do que a Torá já ensinava, para poder entendê-las no seu contexto imediato, né? O que aquela história está trazendo, no contexto do Evangelho, né? Como é que ali naquele Evangelho, aquela história, ela está colocada, e também no seu contexto inserindo-a na Torá. Tudo nas escrituras são como engrenagens muito conectadas, e essas engrenagens são justamente ciclos que Deus mostra como que ensinando de forma repetitiva e mostrando, como eu já falo várias vezes, como padrões, como fractais. Alguns estudiosos chamam, é o microcosmo, é o macrocosmo. Quer dizer, você enxergar um assunto e um detalhamento não apenas na superfície da letra, mas enxergar além daquela narrativazinha histórica de pouco mais de 2000 anos atrás. Então, o que nós tentamos fazer é mostrar, porque a partir do momento que nós treinamos os nossos olhos para ver e os ouvidos para entender e obedecer, nós passamos então a enxergar melhor, a ver mais. Porque, de fato, ninguém nunca vai ensinar todo o conteúdo, mas quando você percebe como algo funciona, você consegue depois começar a lidar sozinho, a destrinchar para si próprio essas questões. E o Ruach de Deus, ele pode instruir, guiar, orientar, porque nós devemos lembrar que o Ruach, ele não faz a nossa parte. Então, a nossa parte é estudar, buscar entender e fazer essas conexões, saber do que se trata, né? Examinar as escrituras, são elas que de mim testificam, está lá escrito no livro de Atos, falando sobre Jesus, Yeshua ou Yahshua, que é o nosso Messias, o nosso Salvador, que é a Torá encarnada, que veio viver tudo aquilo que o Pai ensina no que a gente conhece como Antigo Testamento. E ele nos convida a crer em Moisés, porque tudo em Moisés é sobre ele também. E nós fizemos a primeira parte desse nosso estudo de Marcos 9, mostrando inúmeros paralelos entre Moisés e Yeshua, né? Desde o Monte Sinai e o Monte da Transfiguração, até a descida do Monte Sinai, encontrando o bezerro de ouro, e a descida do Monte da Transfiguração, e Yeshua tendo que lidar com um pai com dificuldades para crer, com um filho endemoniado, possesso por um demônio surdo-mudo, e ele lidando com essas duas coisas, a incredulidade e a infidelidade. Porque nós vamos ver que tanto quanto o bezerro de ouro, as possessões demoníacas, elas são advindas de brechas ligadas à idolatria. Quando nós colocamos coisas que não são o Elohim, o Deus verdadeiro, no lugar do Deus verdadeiro, e criamos então deuses para nós mesmos, quer sejam imagens moldadas fisicamente, quer sejam
sistemas de crença ou de adoração, o que quer que seja que tome o lugar daquilo que o Criador ensina na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, isso é idolatria. E nós vamos ver, foi pontuado também no vídeo anterior, que o bezerro, ele foi feito para substituir Moisés e não substituir a Deus. Vejam, na saída do Egito, o que culmina com a saída do Egito foram 10 milagres, 10 sinais, chamados também de pragas, né? Uma após outra, em que o Criador do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele, um por um, ele derruba os falsos deuses do Egito, que é um tipo do mundo, né? Quer seja o Nilo, que era tido como um deus, quer sejam gafanhotos, sapos, até finalmente na 10ª praga, o próprio faraó e o seu primogênito, que assumiria o seu lugar depois de si. Então, para que o mundo inteiro soubesse, e não só o Egito, mas o mundo inteiro soubesse, que só Yahweh é Elohim, que não há outro além ou fora dele, só ele é Elohim. E essa adoração ao bezerro não foi ao bezerro, o bezerro foi colocado para substituir o homem Moisés que tardava. E por que se faz isso? Uma das razões que é indicada, inclusive por comentaristas bíblicos, comentaristas das escrituras também no hebraico, é que eles vieram de um local, o Egito, que é uma sombra, um retrato do sistema mundano, né? Onde eles viam a adoração de forma mais palpável, que é mais confortável, né? Então, eles escolheram ter ali algo que lhes fosse palpável, que lhes fosse, que envolvesse, digamos assim, os sentidos. Muito embora o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Deus Celeste, ele ordena expressamente em Êxodo 20, né, no verso 23 e 24, ele diz assim: não fareis deuses de prata ao lado de mim, ou além de mim, né? Nem deuses de ouro fareis para vós outros, um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, Yahweh, ele não deseja ser adorado como os deuses pagãos, como os povos que não são tementes ao Criador, eles adoram os seus próprios deuses. Então, a questão não era adorar ao bezerro, é adorar a Yahweh, como está lá no verso 5 de Êxodo 32, que diz que Arão confeccionou o bezerro, porque foi demandado dele, e apregoou que far-se-ia festa a Yahweh, e ali usa-se o tetragrama sagrado do nome de Deus, para que se não tenha dúvida que o que eles iam celebrar seria uma festa a Yahweh, através do bezerro de ouro, com todo digamos assim, o que está envolvido na adoração sensorial, né? E aí a gente pode trazer para os nossos dias quantos e quantos bezerros de ouro são forjados e perpetuados dentro de sistemas religiosos que atuam em confronto direto com aquilo que é a palavra de Deus, que ele ordenou, que ele diz que se agrada, recebe ou não recebe, né? Nós temos em Levítico capítulo 20, no verso 23, dito assim:
Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Por isso me desagradei deles, me aborreci deles. Então, não andeis no costume. A questão do bezerro de ouro é esta. E a gente tem 2 outros bezerros de ouro nas escrituras, narrada no livro de Reis. 1 Reis, depois que o reino é dividido após Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, ele fica com apenas 2 tribos ao sul, que é Judá e Benjamim. Jeroboão assume as 10 tribos ao norte. E Jeroboão, para evitar que o povo fosse a Jerusalém celebrar todos os encontros solenes ou as festividades que Yahweh ordenou que fossem feitas perpetuamente, ele manda fazer 2 bezerros de ouro e coloca um em Betel e um outro em Dan. E esses bezerros eram para adorar a Yahweh, mas da forma que Jeroboão preferiu. E aí na história lá narrada em 1 Reis sobre Jeroboão, é dito que ele escolhe sacerdotes do povo mais baixo, ou seja, ele não se preocupa quem é que está apto ou quem que Yahweh permite que sejam sacerdotes. Ele muda os dias de encontro. O 15º dia, ao invés de ser no 7º mês, que é Tabernáculos, que é Sucô, ele muda para o 8º mês, 15º dia do 8º mês. Ou seja, ele muda tudo o que Deus ordenou, porque na verdade são datas proféticas que aqueles que tiverem amor à verdade vão estar apercebidos e vigilantes para que não errem, né? E ao mudar segundo o seu bel prazer, criando uma falsa adoração, uma idolatria a bezerros de ouro, ele cria um sistema religioso no qual ele mesmo oficia como sacerdote, há uma autoexaltação e opera o engano, né? O conforto, oferece a facilidade, que ir para Jerusalém não, fica aqui perto, não, que Shabá nada, o dia inteiro, não, vai à igreja ao domingo e olha, não precisa ser o dia inteiro não também, pode ir ao shopping uma parte do tempo. Ou seja, o Criador, ele estabelece um padrão e alguém vem e corrompe e substitui por algo mais fácil, gerando muitas vezes o engano para aqueles que estão distraídos. Mas é para isso que o nosso Pai, ele chama pessoas como eu e tantos outros que estão apregoando a verdade, buscando compartilhar a palavra de Deus e dizendo, olha, testem, não fiquem no conforto, porque o conforto, ele é o caminho largo, e o caminho largo é o caminho de morte. Bom, feita essa digressão com relação à questão do bezerro de ouro, eu queria fazer mais apontamento com relação ao bezerro de ouro, que eu vejo que é muito maravilhoso e pertinente. É que quando nós vemos o assunto do bezerro de ouro tratado no livro de Êxodo, nós vemos que ele é ladeado. O bezerro de ouro, ele está a partir do capítulo 32. E o que nós vemos no capítulo 31 de Êxodo? Nós vemos nosso Pai, o Criador, dizendo para Moisés, olha, os meus Shabás são um sinal sobre o meu povo, que esse meu povo tenha esse sinal sobre si. Eu vou ler o verso 13 do capítulo 31, diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, Shabatots, né? No plural. Por que no plural? Quer dizer que é o Shabá semanal? Não.
todos aqueles Shabats de Levítico 23, são vários, são 8. O semanal é um deles, porque todos os Shabats, Shabat quer dizer descanso, todos os descansos solenes é para que a gente esteja conectado com o Criador, porque ali o povo conectado, o povo que é do Criador, que é parte da noiva, do corpo, vai estar com ele. E são essas datas, são 8. 8, quer dizer, o Shabbat semanal, mais 7 encontros solenes que estão narrados ali. Então aqui está falando de todos eles, todos esses Shabbats, Shabbatot, né, o plural. Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Yahweh, que vos santifica, que vos separa, sou eu. O que nos separa é o nosso Pai, na medida em que nós escolhemos estar separados em obediência à sua palavra. É isso que nos torna Kadosh, separados, santos, a Yahweh. Então é isso que ele nos chama. E é interessante que capítulo 31, verso 13 de Êxodo, pouco antes do bezerro de ouro, nosso Pai nos lembra sobre os Shabbatotes dele, né, os descansos solenes. E aí a gente tem o bezerro de ouro e no capítulo 35, aqui do mesmo livro, né, de Êxodo, logo ao final da história do bezerro de ouro, nós temos de novo já a questão dos sábados, dos Shabbatotes, né? Como que ladeando o bezerro de ouro. Vejam, nada nas escrituras é fortuito, é ao acaso, é sem sentido, tudo está nos comunicando. Nós precisamos buscar ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e entender, e entendendo, conhecer quem o nosso Criador é, quem o nosso Pai Celeste é. Maravilhoso! Então, Êxodo 35, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, são estas as palavras que Yahweh ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será Kadosh, santo, separado. O sábado do repouso solene a Yahweh, quem nele trabalhar morrerá. Veja, ele não falou que quem nele trabalhar vai ser morto. Ou seja, a ordem não é para que alguém mate. Morrerá quer dizer que isso é uma consequência de uma escolha. E não é imediato. A morte daquele que se separa do Criador, ela é gradual. O Criador, ele comunica o caráter dele, os atributos dele a quem se aproxima dele, né? Nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. É uma lei que está lá, inclusive, no Salmo 115, 8. Né? Nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Por isso que somos chamados a adorar ao Criador. Então, aqueles que estão se separando para estarem na presença do Criador, conectados a Ele pela sua palavra, porque Ele é infinito, Ele é grande demais para nós, mas Ele escolheu nos dar a sua palavra e nos chama a nos conectarmos com Ele através desta palavra. Então, morrerá porque quando nós estamos longe dos padrões, do caráter do nosso Criador, nós vamos enfrentando as nossas pequenas mortes, a nossa morte moral, a nossa morte espiritual, a nossa morte nas coisas que quando fazemos com o nosso próprio braço e não reconhecemos o nosso Criador, nós somos débeis, nós somos fracos por nós mesmos, nós começamos a imaginar que algo é nosso, que temos algum poder, até que somos forçados a ver a realidade numa doença, numa questão, né, que nos confronta, né? E a nossa força, ao estarmos conectados, não é nossa, é dele, mas ela é tremenda e infinita. Ele nos guia, nos fortalece
se nós estivermos onde precisamos estar. Mas o que o Shabá pode ter a ver com o bezerro de ouro, né? Ele está ladeando a história do bezerro de ouro. Na frente, o bezerro de ouro, e atrás, Shabá, bezerro de ouro, Shabá. O Shabá, ele não tem intermediários. O bezerro de ouro era um intermediário. O bezerro de ouro é algo feito pela mão do homem, como ele prefere, como ele acha melhor. O Shabá é algo estabelecido pelo Criador, como ele diz que é para ser. E o que é para ser? É para você não trabalhar, não fazer ninguém trabalhar, e para você escolher se separar e se conectar com o teu Criador. Esse é o Shabá. Não tem outra ordem no Shabá semanal. Nos Shabás festivos tem Mikra Kodesh, ou seja, você está em assembleia solene, né? Tem outras ordens também, mas no Shabá semanal é bem simples. E em todos eles é você e o teu Criador podendo obedecer. Você não precisa que alguém franquie um local, um modo, um sistema. Você não precisa. Então, o Shabá é algo que o Criador estabeleceu sem intermediários. Esse é o padrão. Deve ter muito mais coisa para enxergar aí, mas nós vamos parar na digressão do bezerro de ouro e do Shabá. Vamos parar aqui para termos um pouco de tempo para olharmos para a passagem de Marcos 9. Eu queria apontar algumas coisas que nós não chegamos a apontar no primeiro vídeo. Vamos ler aqui a partir do verso 14, que é propriamente a cura, né, do jovem possesso. Né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Yeshua, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele tinha descido do monte da transfiguração. Então interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não o puderam. Então, um jovem possesso de um espírito imundo, um demônio, mudo. Então Yeshua lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Yeshua, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Yeshua ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Então aqui nós temos dois males que são apresentados perante Yeshua. Né? O primeiro deles é a incredulidade, a falta de fé. O bezerro de ouro foi isso também, porque ao achar que Moisés tardava, e Moisés é um protótipo do próprio Messias, Yeshua, maior que Moisés, como nós já dissemos, né? E muitos acham que Yeshua tarda hoje, né? Então eles fizeram para si algo palpável, à semelhança dos povos pagãos, coisa que Yahweh, o Criador, abomina. E então, incredulidade. E a outra coisa que gera morte, que gerou a morte,
lá no bezerro de ouro foi a própria idolatria, né? Que traz atrelada a si, o ídolo não é nada, mas um demônio se aproveita e se atrela a uma falsa imagem, e você tem no mundo espiritual brecha para que esse demônio tenha legalidade para atuar na vida daquele que autoriza esse ídolo, essa imagem. Então aqui nós temos as duas coisas que havia no bezerro de ouro, nós temos aqui também com Yeshua, né? Incredulidade e idolatria na forma de possessão demoníaca, como se fosse o resultado, né, dessa idolatria. Vendo Yeshua que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Aqui é interessante que nós saibamos, por exemplo, de todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? João é um pouco diferente, Marcos é o mais detalhista. Ele conta os pormenores das histórias. Marcos é o evangelho mais curto, ele tem menos palavras que Mateus, ele tem menos palavras que Lucas, ele não tem todas as histórias, mas as histórias que Marcos conta, ele conta com um colorido diferenciado, né? E nós temos isso aqui, com detalhes, ele é detalhista. E esses detalhes, eles não são à toa. Então, o menino foi dado como morto. Mas Yeshua, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, aqui, no texto, nós devemos enxergar a ressurreição, que Yeshua, o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Então, a libertação dessa praga, da idolatria, do endemoniamento, digamos assim, é você morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo para um dia ressuscitar com o Messias, ser ressuscitado por ele, né? Então aqui nós temos essa imagem. Ele não é à toa que Marcos dá este detalhe na história. Yeshua o levantou, né? Para a gente ouvir palavras, né? Levantar dentre os mortos, para a gente ouvir, né? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oração, relacionamento, jejum, não egocentrismo. Você negar a si mesmo e ser um seguidor do Messias, assim como ele nos conclama a ser. Então não que aqui está entregando uma fórmula mágica, tanto de oração, tanto de jejum, mas esse exercitar de estar nesse relacionamento com o Criador em oração. Oração fala de relacionamento, separação, em obediência à palavra, porque pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos seus prazeres e deleites, está escrito, se eu não me engano é Tiago. Então, existe uma oração que é aceita, e a oração que é aceita é aquela que está estabelecida em Provérbios 28, 9, e que diz, na verdade, a contrário senso, né? A oração do obediente. Porque Provérbios 28, 9 diz assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, a lei, não é só ouvir, é obedecer. Até a sua oração é abominável. Está escrito. Vejam. Então, oração, como, digamos assim, receita, é essa oração
de uma vida em obediência à lei perfeita do Criador, à sua Torá, às suas instruções, à sua palavra. Não mudando como Jeroboão fez, mudou tudo como ele achou melhor, porque facilita. Na verdade, o ser humano adora achar as suas facilidades, o seu próprio jeito de fazer as coisas, de querer resolver as coisas. Para o Criador, isso não funciona. Isso é uma armadilha, que é um engano, que jamais será aceita diante do nosso Pai Celeste. Então, aqui em Marcos 9, né, nós temos Yeshua, então, combatendo esses dois vieses. Ele, um pouco antes, ele repreende também o povo. Ele fala assim: geração incrédula, até quando vos suportarei? Até quando? Né? Como aquele profeta justo, como sombra do Jeremias, como sombra de Davi quando clama no Espírito. Até quando? Né? Quer dizer que o que é justo em sofrimento por aquilo que é torpe, é injusto, é defeituoso, né? E quando a gente lê essa palavra aqui nesse texto de Marcos 9, geração, essa é uma palavra importante também nas escrituras, né? Aqui no grego está geneia, né? De geração, genética, geneia, mas ela é equivalente ao hebraico toldot, que a gente vê lá desde Gênesis capítulo 2. Desde o capítulo 2 de Gênesis, nós temos a primeira vez aparecendo a palavra geração, ali no verso 4, essas são as gerações, né? Capítulo 2, verso 4. Vou puxar aqui rapidinho, porque essa palavra ela é interessante, porque ela marca também o percurso dessa palavra nas Escrituras. Ela marca um caminho profético, né? Geração incrédula e perversa, que Yeshua está chamando aqueles ouvintes dele. Quem? Todos os escribas, o pai do menino, os seus próprios discípulos, os fariseus religiosos, todos. Ele está chamando a responsabilidade, e ele está chamando a responsabilidade nós aqui também, através deste ensino, através da sua palavra, né? E no verso 4 do capítulo 2 de Gênesis, como eu falei, esta é a toldot dos céus e da terra quando foram criados, quando Yahweh, Deus, os criou. Então, toldot está traduzido como Gênese ou geração. Essa palavra, ela aqui em Gênesis 2, 4, ela tem 2 vav. O vav é a sexta letra, é como se fosse um prego que conecta, né? É o conector da cobertura da tenda no chão, ou seja, une o céu e a terra. É um número de homem, o número 6 é um número de homem. Toldot, nessa passagem aqui, tem 2 vavs, toledot. E depois do pecado, porque essa passagem aqui é antes do pecado de Adão e Eva. Depois do pecado, quando fala da geração de Sete, nós já temos toldot com um vav só. Não tem os 2 vavs, né? Quer dizer, ficou defeituoso, né? Talvez já ordenado que o vav descesse do céu, né? Porque o nosso Messias, ele é o vav aleftav também, quando ele desce do céu. Gênesis 1:1 nós temos 2 aleftav, que é o A-Z em hebraico, aleftav. Eu tenho um ensino sobre isso, em Gênesis, o primeiro ensino que ficou gravado no meu canal. Se quiserem ver, eu recomendo, tá? É importante vocês saberem que quando está escrito no Novo Testamento que Yeshua é o alfa e o ômega, na verdade em hebraico ele é o alef e o tav. E no verso 1 de Gênesis capítulo 1, aparece 2 vezes o aleftav. Uma com vav, unindo justamente os céus e a terra, que é um desenho do Messias encarnado, o Messias homem. E aí nós temos toldot reaparecendo com 2 vavs no livro de Ruth, quando fala justamente
do descendente, que vai ser, Ruth, ela é ancestral do rei Davi. E o rei Davi é um tipo do Messias, né? Do nosso Salvador, o rei que virá, né? Ele é um protótipo, ele é um fractal do Messias. Então reaparece esse Toldot, né? Então essa palavra geração, Toldot, é uma palavra que desenha instrução para a gente sobre algo que Deus está sempre fazendo e mostrando para nós nas Escrituras, que é criação e depois a restauração, né? Criação se corrompeu por causa do pecado do homem, mas ele já tem uma provisão e ele vai operar a restauração. Então nós temos Toldot com 2 vaves, com um vave só, porque o homem, o primeiro Adão, fraquejou, fracassou, pecou, né? Perdeu o direito de estar no jardim do paraíso, mas da semente de mulher, raiz de Davi, nasceu um que vai restaurar essa geração, sendo o segundo Adão perfeito, né? E essa palavra traz isso para nós. Então, nessa segunda parte eu queria pontuar só mais essas coisas e assim eu me despeço desejando a todos a paz, a shalom, que não é só ausência de conflito ou guerra, é a plenitude que só o nosso Pai Celeste, o Todo-Poderoso, Ele pode nos dar quando nós escolhemos estar conectados a Ele. E assim eu me despeço, desejando a todos shalom.